No Jornal Rio Doce de hoje estamos recebendo a presença do Dr. Ramats Castro, que é urologista e vai falar um pouco sobre o câncer de próstata e sua prevenção. Boa noite, Ramats. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Inicialmente, eu gostaria que você falasse para a gente, para o pessoal que está em casa, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma alteração nas células da próstata. Todo câncer acontece quando existe uma multiplicação excessiva das células. É um conceito difícil, de falar para o público que é leigo, mas é uma multiplicação excessiva. A célula começa a multiplicar demais e começa a crescer. E esse crescimento leva a uma série de problemas, E no Brasil, os casos são diagnosticados com maior frequência do que nos outros países? O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, depois do câncer de pele, tá? Então é o câncer não pele, que a gente fala, mais comum do homem. No Brasil existe uma incidência muito alta, são em torno de 70 mil, quase 70 mil novos casos todo ano diagnosticados. E a gente tem uma incidência alta sim, porque as pessoas de raça negra têm um risco maior de ter câncer de próstata. E como o Brasil tem uma população muito miscigenada, muito misturada, com grande presença da raça negra, então isso aumenta a nossa estatística perante alguns países do mundo que têm menos presença da raça negra. Claro que não é exclusivo de negro, mas ele tem uma tendência maior na raça negra. E no diagnóstico, geralmente o câncer é descoberto no início da doença ou geralmente em um estágio mais avançado? Isso depende. O câncer de próstata ele só é descoberto no início quando existe a procura por ele, o rastreamento que a gente fala, que é o exame preventivo da próstata. É exatamente por isso que existe as campanhas, que existe a indicação médica de fazer os exames preventivos, porque ele só vai ser descoberto no início se for feito o exame. Se o paciente esperar ter sintoma para descobrir o câncer de próstata, provavelmente já vai ser descoberto numa fase avançada, fase esta que talvez nem a cura tenha mais. Durante a pandemia do coronavírus, foi percebido que houve uma dificuldade maior em realizar o diagnóstico do câncer de próstata, de realizar o rastreamento? Sem dúvida, essa pergunta é extremamente pertinente. Eu tenho visto no consultório muitos pacientes chegarem com câncer de próstata mais avançado, porque passou 2, 3 anos da pandemia sem fazer os exames anuais. Esses pacientes que eram disciplinados em relação a fazer os exames anuais, perdeu-se isso na pandemia, tanto no sistema público quanto no privado, e hoje a gente está vendo o resultado disso, vários pacientes com câncer de próstata mais avançado. Não só próstata, como bexiga, rim, alguns pacientes que tiveram sintomas e não valorizaram muito, porque estava na pandemia, preferiram esperar a hora que a coisa melhora, procurar o médico, e agora a gente está vendo doenças mais avançadas. Isso está muito nítido. Então, no caso, as campanhas do Novembro Azul, elas foram prejudicadas por conta da pandemia, as campanhas de 2020 e 2021? Foram, na verdade, não só as campanhas, porque na verdade a campanha Novembro Azul é um momento de chamar atenção, mas na verdade o exame preventivo tem que ser feito o ano inteiro, Cada paciente escolhe o mês do ano que é melhor. O Novembro Azul é só uma questão de chamar o público, de colocar a mídia a favor dos pacientes, para colocar a divulgação, É um alerta, vamos dizer assim. Mas, na verdade, não é só no novembro que a gente faz exame preventivo, Algumas pesquisas recentes têm mostrado que existe uma relação entre obesidade e câncer de próstata. Por que isso acontece? Ninguém sabe exatamente a causa, mas sabe-se que nos pacientes obesos tem um risco um pouco maior de câncer de próstata e também de doenças mais agressivas, porque tem vários tipos de câncer de próstata, tem tipos mais brandos e mais agressivos. No obeso, no negro e em quem tem história familiar positiva, você tem uma incidência maior do câncer de próstata. Certo, agora nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para continuar a nossa entrevista. O Jornal Rio Doce volta em instantes.